Salve, salve pessoal, sejam todos bem-vindos, estamos aqui novamente e no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre um tema nem um pouco agradável, que é a guerra. Estou gravando esse vídeo no dia 1/3 e já faz quase um mês que a Rússia invadiu a Ucrânia e conflitos estão acontecendo diariamente. Bom pessoal, eu quero falar um pouco sobre essa guerra que está acontecendo entre a Rússia e a Ucrânia, mas é importante entender que essa guerra não é entre a Rússia e a Ucrânia. Essa é uma guerra entre grandes potências mundiais. É uma guerra entre a Rússia e os Estados Unidos. É uma guerra entre a Rússia e a União Europeia. Desde que nós, como sociedade humana, começamos a dar vida ao que conhecemos como civilizações, essas questões relacionadas às expansões territoriais começaram a surgir. Os reis queriam deixar algo marcado em sua história, deixar uma marca. Então procuravam expandir os seus territórios, invadindo novos reinos, conquistando, matando, escravizando, colocando suas regras, suas leis e suas crenças. E a história do planeta, durante muito tempo, ela foi contada dessa forma. Quando nós estudamos a história do planeta, nós estudamos muito a história de guerras e a história de política. Quando acaba a Segunda Guerra Mundial, surgem duas grandes potências no planeta, os Estados Unidos e a URSS, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que tinha como principal país a Rússia. Esses dois países começaram a disputar poder no planeta. Eles eram as duas grandes potências naquele período e disputavam influência política, influência geopolítica, influência econômica no planeta todo, com fins de soberania, de se tornar a grande potência mundial controladora de tudo. Só que eles não guerreavam entre eles diretamente, foi um período que nós chamamos de Guerra Fria. Nesse período surgiram duas forças militares, uma chamada de OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, que tinha o objetivo de impedir que os comunistas avançassem, e o Pacto de Varsóvia, criado pela URSS, que tinha como objetivo a expansão do comunismo. Esses dois exércitos eles acabavam estimulando conflitos em localidades no planeta, como aconteceu no Vietnã, como aconteceu na Coreia, como aconteceu em Cuba. Esses conflitos, essas revoluções que deram origem a governos comunistas foram estimulados por Estados Unidos de um lado e por União Soviética de outro. Na década de 90 a União Soviética deixa de existir, aquela união acaba, muitos países estavam em crise econômica, em crise política e queriam sair da União Soviética, houveram inclusive conflitos, mas a União se desfez e surgiu a CEI, Comunidade dos Estados Independentes, que de certa forma não controlava diretamente as nações ali envolvidas, mas que ainda colocava em xeque o seu poder de influência, de controle político, de controle econômico, enfim. A Rússia claramente tem essa intenção de ter o controle da sua região ali, do leste europeu e expandindo para a Ásia. Aí. Bom pessoal, o estopim para a invasão da Rússia na Ucrânia foi o fato de que a OTAN estava se expandindo estava praticamente quase cercando ali a Rússia. Se vocês fizerem uma pesquisa rápida aí no Google Imagens mesmo, e colocarem lá bases norte-americanas no planeta, um mapa mundi de bases dos Estados Unidos, bases militares. O que vocês vão observar no mapa? Que os Estados Unidos praticamente estão cercando todo o planeta com bases militares. E praticamente todo o território russo estava sendo também cercado por bases militares em seus países vizinhos. A Ucrânia ainda não tinha uma base militar da OTAN ali, dos Estados Unidos, e a OTAN começa então a convidar a Ucrânia a fazer parte da OTAN. E esse foi o estopim. O Putin, que está aí desde a década de 90 no poder, um ditador, se sentiu encurralado e por questões territoriais, inclusive para poder ter acesso ao Mar Negro ali, invade a Ucrânia. E todos vocês que estão vendo meu vídeo hoje já estão vendo também na televisão constantemente
a tristeza para aquele povo ucraniano. Em meio a esse conflito, inocentes morreram, um sentimento nacionalista fez com que a própria população, os civis da Ucrânia pegassem armas, e são eles que estão conseguindo resistir, e o presidente, que aparentemente era alguém a se dar risada, né, um comediante que assumiu o poder, enfrentou ali e disse que não ia sair da Ucrânia e que ia enfrentar os russos, mas de toda forma a Ucrânia ficou meio que isolada ali, o Ocidente só criou sanções, começou a parar de fazer comércio com a Rússia, mas na verdade é a Ucrânia mesmo sozinha que está enfrentando ali os russos. O Ocidente, nem a União Europeia, né, nem a OTAN, nem a União Europeia, ninguém colocou exércitos à disposição. E como nós já vimos na Primeira Guerra Mundial e na Segunda Guerra Mundial, a guerra começou dessa forma, um território mais fraco, sendo invadido por uma grande potência, e outras potências participando do conflito ali, fazendo uma certa mediação, entrando com a intenção de proteger essa potência menor, e surgiram as grandes guerras. Então realmente nós estamos a um passo dessa grande guerra. Mas pessoal, veja bem, quem é certo e quem é errado nessa história? Tem um vilão? Tem um herói? Do meu ponto de vista, todos são vilões. Os Estados Unidos, como nação, constantemente, nesse momento agora, enquanto eu gravo esse vídeo, eles estão captando informações, interceptando informações. Essa Guerra Fria que surgiu no final da Segunda Guerra Mundial, ela nunca deixou de existir. Essas grandes potências, mais ainda nos dias de hoje, com a capacidade que a internet proporciona para você interceptar mensagens, para você ter acesso a informações, essa Guerra Fria ela continua acontecendo constantemente. Então nós não sabemos de fato o que acontece por debaixo dos panos. Nós vemos o que acontece, o que está acontecendo por cima dos panos. A guerra ela foi o estopim, mas o que já vinha acontecendo debaixo dos panos que nós não sabemos? Tem coisas que nós não sabemos. E esse choque entre essas grandes potências que disputam a soberania, eles não estão, esses grandes líderes que assumem o poder, eles acreditam ser a própria nação, né? Então um Putin da vida que está no poder, ele acha que ele é a Rússia, mas ele não é a Rússia. Ele não é a Rússia, como o Barack Obama não é os Estados Unidos, como o Trump não é os Estados Unidos, como o Biden não é os Estados Unidos, como o Bolsonaro não é o Brasil, como o Lula não é o Brasil. Esses caras, eles são representantes, nós somos o país, o povo é o país. Mas quando eles tomam essas atitudes, né, colocando o nome da nação em sua frente, a Rússia, os Estados Unidos ou o Brasil, eles estão ali como se eles fossem a nação, mas eles não são. E na verdade, quem vai sofrer com as ações deles somos nós, a nação, a população. Quem está sofrendo agora é diretamente a população da Ucrânia, e a população russa vai começar a sofrer também por causa das sanções. Esse entrave comercial. O que é uma sanção? Um país X que comercializa com a Rússia um produto Y para de fazer esse comércio. Esses conflitos eles não vão criar consequências negativas apenas para os países que estão diretamente participando do conflito. Os pontos negativos em questões políticas e econômicas, eles vão se espalhar por todo o planeta Terra, porque nós, como sociedade humana, nos dias de hoje, nós estamos conectados e globalizados, e hoje o comércio ele é internacional. Todos os países dependem da circulação de produtos e da circulação de dinheiro. Quando acontece a guerra, as questões comerciais entram em queda porque o comércio para de existir e o dinheiro começa a ser direcionado para os conflitos. E levando em consideração que nós estamos falando de grandes potências como Estados Unidos e União Soviética, apesar dos Estados Unidos não estarem ali participando, foram eles que jogaram a pedra na colmeia das abelhas. Foram eles que jogaram a pedra na caixa das abelhas e saíram correndo e deixaram a Ucrânia ali. E as consequências vão ser negativas para todos nós, fisicamente, diretamente lá para os ucranianos, e de forma geral, politicamente falando, geopoliticamente falando e economicamente falando, para todo o globo, porque são potências que estão aí dominando tudo. Mas é interessante nós refletirmos também sobre algumas questões, como por exemplo, por que em nossa natureza humana existe essa questão dessa expansão?
Agora eu vou conspirar, pessoal, né? Uma ideia conspiradora. Que forças obscuras são essas que estão por debaixo dos panos, que ficam incentivando essas grandes potências a estarem constantemente em conflito, uma tentando sobrepor a outra? Porque se pensarmos de uma maneira lógica e racional, com o tanto de recurso tecnológico que temos, com o tanto de desenvolvimento intelectual que temos, já não deveríamos estar conseguindo criar uma organização muito mais racional, muito menos estressante, não poderia ser muito mais humanizada? Nós temos capacidade intelectual para criar uma relação entre as nações muito mais inteligente, mas por que isso não acontece? Então eu entro nessa questão, né, dessas ideias conspiradoras. Será que existem forças que nós não conhecemos? Porque, como eu disse, muitas coisas que acontecem debaixo dos panos nós não temos nem ideia. Conseguimos ver só o que está acima do pano. E outra coisa que é importante nós refletirmos, essa Guerra Fria, que é resultado dessa natureza humana de conflito, até que ponto nós, em nosso cotidiano, também não damos vida a pequenas guerras frias em nossas vidas ali? Damos vida à Guerra Fria em nossa vida, entende? Nessas brigas dentro de equipes de empresa, dentro de alunos de sala de aula, enfim, entre vizinhos, entre condôminos. Até que ponto nós não ficamos nessa questão? Porque uma das coisas que faz parte da natureza humana é a violência. É a violência. No entanto, que as pessoas se ofendem verbalmente e se sentem aliviadas quando conseguem ofender alguém, e usamos a palavra, ele mitou, né? Nossa, mitou, você viu? Mitou em cima do outro. No entanto que aqui no Brasil nós elegemos um presidente que ficava mitando, gente. Enfim, é algo que nós precisamos refletir, porque a violência faz parte da nossa natureza, e quando colocamos essa natureza humana em larga escala, nós observamos esses conflitos que estão acontecendo no dia de hoje. O intuito desse vídeo não era noticiar o que estava acontecendo, porque já tem infinitos canais e a própria televisão, enfim, muitas informações já noticiando. A ideia do Yuri aqui era refletir sobre essas questões, né? Refletir sobre a guerra, refletir sobre a natureza humana que busca, que apresenta essa violência em alguns pontos, e até que ponto é simplesmente a natureza humana sendo colocada em xeque entre esses conflitos, e até que ponto não existem forças maiores que nós não identificamos e que estão aí criando esse cenário de conflito que parece que passa o tempo, surge alguma coisa e traz o conflito de volta, né? Passa o tempo, parece que existe essa necessidade de criação de conflitos. Qual a necessidade dessa criação de conflitos, né? Poderíamos viver de forma pacificamente, sem ficar buscando conflitos? Essa é a ideia, pessoal, porque no final das contas são os peixes pequenos que vão sofrer. São crianças, adultos que estão morrendo ali. Não é o Putin, nem o Biden, nem o próprio presidente da Ucrânia, que foi para o campo de guerra, mas o que ele conseguiu fazer foi criar um grande sentimento nacionalista entre a população da Ucrânia, que tomou a frente, foi para cima para até proteger ele como presidente ali. Beleza, pessoal? Essa é a ideia do vídeo. Vamos refletir sobre isso, compreender as coisas que estão acontecendo e compreender também até que ponto nós não criamos pequenos conflitos em nossa vida cotidianamente. Beleza? E é isso, pessoal. Hoje sem sorriso, porque o momento é de tristeza. Acabamos de passar por uma pandemia, estamos passando por uma pandemia e resolvem-se entrar em guerra aí essas grandes potências, né? Devíamos estar todos unidos, combatendo novas doenças que possivelmente poderiam aparecer, ou até resolver problemas que nós não conseguimos resolver, não conseguimos tirar um cadeirante de uma cadeira de rodas, não conseguimos curar o câncer, não conseguimos curar a AIDS, mas estamos aí investindo dinheiro em conflito. Infelizmente, nossas grandes lideranças. E nós, como população, nós temos que prestar atenção em quem são esses líderes que nós vamos colocar lá. Porque até o momento nós estamos colocando pessoas que não realmente estão preocupadas com nós como população. Eles assumem o poder e acreditam eles serem o próprio país. E não é isso. Quem assume um cargo político, um representante do povo, ele nos representa. Ele não é a nação. Ele está representando a nação. E isso exige
muita responsabilidade. Então, que esses acontecimentos também nos façam refletir no momento em que nós formos escolher as nossas lideranças, não colocar esse tipo de liderança. No caso da Rússia, infelizmente, tem um ditador lá que foi caminhando e assumiu o poder e está lá. Mas aqui no Brasil, nós temos a democracia e nós podemos votar. Beleza, pessoal? É isso. Quem gostou do vídeo dá um like, se inscreve no canal, deixe seus comentários, a gente conversa lá. Eu fico muito agradecido por todos vocês que acompanham o canal do Yuri Baroni aí. Muito obrigado a todos e mais uma vez estamos passando por aqui só para dar um toque. Valeu!